Olá, queridos irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas do Centro Espírita Irmã Clara. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos, ainda que com distanciamento social, mas através da tecnologia. Essa bênção que nos permite estreitar os laços, as distâncias e nos comunicarmos de alguma forma. Isso tem sido para nós um lenitivo para que possamos falar de alguma mensagem que nos traga um pouco de paz, de amor, de equilíbrio, de carinho, de afeto, que é o que tantos de nós precisamos, é o que todos nós, na verdade, precisamos exalar em nós e no outro, para que possamos sim caminhar para um mundo de mais equilíbrio e mais amor em todas as circunstâncias. Estava meditando esses dias sobre as questões que a pandemia vinha nos trazer de aprendizados. E em uma delas me veio o tema de tolerância. Nós estávamos em uma fase em que as pessoas andavam sempre com muita pressa, intolerantes a qualquer desvio de suas rotas, de suas condutas, de seus planejamentos, e sabemos que a vida não é sempre um planejamento que seguimos à risca. Em algum momento do caminho, nós fazemos alguma alteração, algum desvio, nós fazemos alguma modificação no roteiro da vida, do dia, do caminho, daquilo que foi planejado, programado. E a tolerância, ela vem nos ensinar que muitas vezes, quando nós somos intolerantes com o outro, seja na via pública, seja dentro do lar, seja no transporte coletivo, ou seja até mesmo no trânsito. Nós vemos tantas situações de intolerância no trânsito, a intolerância racial, a intolerância de religiões, a intolerância de tantos outros fatores que nos fazem sentir tristeza por vermos que ainda alguns desses sentimentos habitam os nossos corações. Mas tem uma mensagem de Emmanuel, através de Chico Xavier, através de sua psicografia, em um livro chamado Plantão da Paz, com o tema Tolerância. Me permita lê-los para todos nós. Tolerância. Tolerância é caminho da paz. Não julgues esse ou aquele companheiro ignorante ou desinformado, porquanto, se aprendestes a ouvir, já sabes compreender. Diante de criaturas que te enderecem qualquer agressão, conversa com naturalidade, sem palavras de revide que possam desapontar o interlocutor. Perante qualquer ofensa, não percas o sorriso fraternal e articula alguma frase capaz de devolver ao ofensor a tranquilidade. Nos empecilhos da existência, tolera os obstáculos sem rebeldia, e eles se te farão facilmente removíveis. No serviço profissional, suporta com paciência o colega difícil, e aos poucos, em te observando a calma e a prudência, ele mesmo transformará para melhor as próprias disposições. Em família, tolera os parentes menos simpáticos e com os teus exemplos de abnegação conquistarás de todos eles a bênção da simpatia. No trânsito público, não passes recibos aos palavrões que alguém te dirija, e evitarás discussões de consequências imprevisíveis. Nos aborrecimentos e provações que te surgem a cada dia, suporta com humildade as ocorrências suscetíveis de ferir-te, e a tolerância se te fará a trilha de acesso à felicidade, de vez que aceitarás todos os companheiros do mundo na condição de filhos de Deus e nossos próprios irmãos. Vejam, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas, o quanto a tolerância se faz necessário primeiro para conosco. Quando erramos, quando não acertamos, como algo não sai exatamente como planejamos, tenhamos a tolerância de compreender
que nem tudo está em nossos controles, que nem tudo acontece exatamente da forma que planejamos, que programamos e que deve ser. Há uma causa por trás de tudo isso, não existe a casualidade, existe a causalidade. E se algo saiu do roteiro e não foi por nossa própria imprudência ou falta de planejamento e organização, algo estava por trás. Pode ser que estava sendo evitado algum dissabor, alguma situação imprevisível. Às vezes nos atrasamos de repente. Ficamos intolerantes, impacientes porque não acordei cedo, porque eu não fiz tal coisa antes, porque eu não me organizei, porque eu não me planejei, porque isso e porque aquilo, e por que não pensar que talvez lhe tenha sido evitado algum dissabor, algum acidente, algum imprevisto que lhe causaria alguma tristeza. Não sabemos os desígnios de Deus em sua profundidade. Então tenhamos tolerância de aceitar as situações como elas se nos apresentam no dia a dia, lembrando sempre que Deus, como um Pai amoroso e bom, tem sempre o melhor para cada um de nós, mesmo quando não compreendemos aquele, entre aspas, mal, que muitas vezes é um bem mal interpretado. Na via pública, tenhamos aí a consciência e o comportamento tolerante para com aqueles que estão conosco na via pública, no trânsito, no transporte coletivo, ou em uma loja, um departamento, algo que tenhamos que nos locomover. Lembrando que, assim como nós temos direitos, nós também temos deveres, e um deles é ser tolerantes, pacientes, cordiais, afetuosos, seja nas palavras ou nas atitudes para com os nossos irmãos. Se nós temos problemas, os outros também passam por problemas, muitas vezes mais difíceis do que os nossos. E por que não compreender que aquele irmão que muitas vezes está desequilibrado, irritado, intolerante, pode estar passando por algum problema? Quando você entra naquela sintonia com o revide, com palavrões ou atitudes ofensivas, nada mais é do que você entrar na mesma sintonia, aquela baixa vibração e se contaminar com aquela energia ruim da intolerância. Nós vemos que a intolerância tem trazido tantos fatos tristes para a nossa humanidade. Seja as intolerâncias religiosas, de raça, de cor, de credos, de religiões, sejam as intolerâncias por tipos físicos, por opções sexuais ou tantos outros motivos que nós vemos no dia a dia. Isso tem trazido algum resultado? Os mais desastrosos. Por que não sejamos nós aqueles que tenhamos o poder, digamos assim, ou melhor, a oportunidade de cessar aquele nível de intolerância? Muitas vezes não revidando, sendo simpáticos, tolerantes, afetuosos, tendo a certeza de que não vale a pena agir com intolerância, com impaciência. Nós muitas vezes vemos as pessoas nos dizerem assim: eu não levo desaforos para casa. E isso resulta em muitas brigas, agressões, violências, em alguns casos extremos até desencarnes de formas abruptas e violentas. Lembremos do Cristo. Foi esbofeteado, humilhado, xingado, foi maltratado, foi agredido. Em nenhum momento ele revidou, nem por palavras, nem por atitudes, nem por sentimentos. Ao contrário, em seu coração ele dizia: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O intolerante está fora de si. O intolerante ele está fora do seu equilíbrio, do seu prumo. Não sejamos nós também a nos contaminarmos com essa energia, mas sejamos nós o fim disso, agindo com paz, com paciência, com tolerância, com alegria, com simpatia, sobretudo com empatia. Eu acho que um dos motivos que nós precisávamos mais aprender com a pandemia, quando ela nos trouxe, nos convidou a ficarmos reclusos, maior parte da humanidade dentro de seus lares, com as famílias,
era para exercitarmos o amor a nós mesmos, o amor ao próximo, mesmo que esse próximo seja um familiar. O amor aos amigos, aos irmãos, aos desconhecidos também, que são os nossos irmãos perante a criação divina. Ela veio nos ensinar também a ter mais tolerância, simpatia, harmonia, equilíbrio, caridade. Ela veio nos ensinar a nos colocarmos no lugar do outro, em situações que nós jamais imaginaríamos passar, mas muitos dos nossos irmãos passavam. Será que nós teríamos, no lugar deles, a paciência e o equilíbrio? E por que não agir desta forma, para que as nossas atitudes sejam complementos de equilíbrio e de paz na vida do outro? Vale sempre a pergunta quando formos perder a razão ou a paciência, a tolerância. O que Jesus faria no meu lugar? Vamos nos perguntar, vamos fazer a nós mesmos essa pergunta diante de situações dessa natureza, que exija de nós tolerância, compreensão, paciência, empatia. O que Jesus faria no meu lugar? E com certeza isso fará com que dessemos um passo atrás e repensássemos as nossas atitudes, os nossos revides, a nossa forma de agir em relação à ofensa, à atitude do outro. Sejamos sempre cordiais, queridos irmãos, em todos os momentos. A paciência, a tolerância, o amor, a empatia, a caridade, o sorriso, a alegria, o afeto são sempre ferramentas que desarmam todo ódio, todo rancor, todo ressentimento, toda intolerância, seja ela qual for. Sejamos nós os propagadores desta paz. Sejamos nós os portadores desses sentimentos de luz e de bondade que tanto a humanidade necessita. Vamos dar o nosso primeiro passo? Nós estamos no mês de setembro, que é o mês das flores, da primavera, mudamos de estação, mas também é o mês do Setembro Amarelo, onde nós temos aí as datas sobre a prevenção ao suicídio. Sabemos ser uma situação tão desastrosa na vida do espírito. Sejamos nós tolerantes com os nossos irmãos que sofrem, que muitas vezes, alguns de nós ainda, com uma visão inequivocada, acha que muitas vezes uma tristeza ou algo assim é algo de frescura e não é. A depressão existe e ela pode levar a resultados desastrosos na vida do ser. Sejamos empáticos ao outro, não só no Setembro Amarelo, mas em todos os dias das nossas vidas. A tolerância para com o outro, que se ele está fora do seu equilíbrio, se ele está intolerante, ele está de alguma forma gritando por auxílio. Sejamos nós aqueles que tenhamos a oportunidade de auxiliar de alguma forma, ainda que seja simplesmente nos concentrarmos e fazer uma prece em favor desse nosso irmão ou irmã. Desejo a você, ao seu lar e à sua família muita paz, muita luz, tolerância, amor, empatia, alegria, afeto e muitas coisas boas. Quando nós descobrirmos o quanto é bom ser bom, seremos bons por egoísmo. Assim dizia um amigo, um grande amigo nosso. Quando todos nós descobrirmos o quanto é bom ser bom, seremos bons por egoísmo. Não no sentido do egoísmo, que é uma das chagas da humanidade, como diz o Evangelho, mas sempre querendo buscar as oportunidades de fazer o bem em todas as circunstâncias. Muita paz, muita luz, e que a luz do Mestre Jesus brilhe em nós, brilhe em nossos corações e almas, em nossos lares e famílias, e sobretudo em toda a humanidade, hoje, amanhã e sempre. Um beijo grande no seu coração e muita paz.